Olá, o Papo com o editor do Broadcast Político está com uma série especial de entrevistas sobre a corrida eleitoral às prefeituras nas principais capitais do país. Hoje recebemos a deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB. Comigo, o repórter Matheus de Souza. Deputada, obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Beth. Muito obrigada, Matheus. Obrigada a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui com vocês. Deputada, o seu nome vai ser referendado na convenção do PSB neste sábado. Já estamos ali, à boca da convenção. E ainda há a questão do vice, que não está definido. Pelo que tem saído na imprensa, pelas declarações suas, da direção do seu partido, teriam dois caminhos. Uma chapa chamada Puro Sangue, com integrantes do PSB. Tem a Lu Alckmin, né? Tem a Lúcia França, tem o Floriano Pesaro, que são do partido, poderiam integrar. E tem também a hipótese de postergar, né? Deixar a vaga em aberto até o dia 15, que é o prazo eleitoral permitido. Dia 5, mas pode-se deixar aberto até o dia 15 de agosto, sem um vice, né? O PSB ou não. Pode ser dia 5 que fecha, mas tem a possibilidade de deixar em aberto o vice, na esperança de que o PSDB ainda possa fechar um acordo. A pergunta é, já vai ter vice nesta convenção? Ou a senhora vai e o seu partido vão aguardar e postergar, esperando aí os tucanos se decidirem, da Atena, né? É a 11ª campanha que ele participa, em todas as outras ele desistiu, né? Então, tem muitos tucanos que estão te apoiando. Então, como é que está essa questão do vice? Beth, se eu puder voltar um pouquinho atrás para explicar para quem está nos acompanhando o que aconteceu, foi firmado um acordo em nível nacional com o presidente do PSB e o presidente do PSDB, com o Datena, com todos os envolvidos, de que o PSDB indicaria a vice ao nosso projeto. E aí, desde então, as sinalizações vêm sendo um pouco confusas. O PSDB lança o Datena candidato, mas muitas pessoas do próprio PSDB acreditam que o Datena vai desistir nos próximos dias. Então, a posição do PSB vem sendo uma só desde então. A gente tem palavra. A gente firmou o acordo. Se o PSDB quiser cumprir com a palavra que deu, não vai ser o Datena, o indicado, mas a gente topa sentar para conversar sobre um outro nome. Mas eu não consigo lhe adiantar ainda nem qual vai ser o nome, se vai ser do PSDB, se vai ser do PSB, nem quem vai ser a pessoa. Só saibam que vai ser alguém preocupado com São Paulo, com histórico e com compromisso. Mas a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. O que é certo é que o Datena está fora. Não faz mais sentido para nenhum dos lados. É questão de quebra de palavra. É isso que pegou? Qual foi ali o que pegou mais nessa questão? Adjetivar não ajuda agora. O que existe são os fatos. Foi firmado um acordo, o PSB tem palavra. A gente aguarda o PSDB para saber se manterão a sua ou não. Então na convenção não vai ter nome de vice ainda. Ainda não posso falar sobre isso. Perfeito. E com a pendência do vice, enfrentando concorrentes com padrinhos políticos como do porte de Lula e Bolsonaro, a senhora avalia que enfrenta nessa disputa mais desafios que os seus oponentes? E quem vai estar ao seu lado para agregar votos? Quem vai estar na sua campanha ou ao seu lado nesses eventos de rua, assim, para trazer essa imagem e conseguir angariar mais a população para a sua candidatura? Matheus, eu tenho um desafio que é o desconhecimento. Eu enfrento dois adversários principais, um que tem a máquina na mão, a prefeitura vai gastar R$1 bilhão em publicidade, existem denúncias inclusive de materiais sendo entregues na casa das pessoas, o que é um grande absurdo se for comprovado. Do outro lado, eu tenho um adversário que já disputou eleição a presidente da República, eleição à prefeitura, então é um desafio de quem ainda não pôde se apresentar inteiramente a São Paulo. Para isso que existe a rede social, a nossa série que a gente lançou no YouTube, Tabata Amaral SP, para quem quiser conferir. Toda segunda-feira, às 9 da noite, tem um episódio diferente. Os debates vão ser muito importantes. Então a gente está tranquilo porque a gente sabe que as pessoas agora começam a se ligar na eleição e vão pesquisar e vão querer saber da história. E diferentemente dos meus adversários, eu não quero esconder. Eu não tenho esqueleto no armário, não tenho denúncia, tenho muita história de vida, tenho muito projeto. E vou ter muita gente pedindo voto do meu lado. O nosso vice-presidente
Alckmin, já está com os finais de semana fechado, Lu Alckmin, Márcio França, professora Lúcia França, nós temos um batalhão de candidatos a vereadores, gente séria, experiente, convivência, temos um baita time construindo o nosso plano de governo. Essa é a campanha que mais conta com gente trabalhando de forma voluntária. Não é por o interesse de um cargo, não é por uma remuneração, é porque acredita. A gente juntou da centro-esquerda a centro-direita os maiores nomes. Celso Laffer, Condizila, doutora Ludmila Ajar, Luciana Temer, Cláudia Coxim, Leandro Priquet, Coronel Zé Roberto, eu vou ficando por aqui. Mas os grandes quadros de São Paulo, que vão da centro-esquerda à centro-direita, que pensam São Paulo, estão com a gente e vão estar na rua, vão estar na rede social, defendendo esse projeto. E só para vocês terem um número, nos últimos meses, 750 pessoas trabalharam de forma voluntária para fazer o nosso plano de governo. E a gente tem essa questão, muitos candidatos apostam muito na questão da TV para vencer o desconhecimento, né? E tem essa questão também da websérie que a senhora está lançando. Como é que é as estratégias para esses dois campos, que são campos diferentes, tanto as redes sociais quanto o tempo de TV? Onde está se apostando mais para conseguir superar essa questão do desconhecimento? A gente tem uma leitura que as eleições vêm mudando e que hoje o que pega mais, o que muda mais é o ambiente de rede social. Mas a gente não pode se equivocar e tratar a rede social como se fosse só Instagram. Rede social é WhatsApp, rede social é Facebook, rede social é TikTok. Se a gente fala de WhatsApp, que é a minha principal rede social, a gente tem praticamente 100% da população de São Paulo que usa o WhatsApp. Então a gente vai estar bem presente, fazendo um diálogo individualizado com a pessoa, de acordo com as necessidades que ela tem, o bairro em que ela mora. E aí é claro que a TV, pensando na propaganda eleitoral, ela é muito importante. Mas é na rede social que a gente consegue ter esse diálogo direto com as pessoas e sentir a temperatura do que preocupa, do que angustia, e aí a gente pode até levar isso para a TV depois. Uma coisa que para a gente é muito importante, que eu acho que vai diferenciar, é o debate. Aí a gente trata de um outro jeito. O debate é um momento que a gente tem para se apresentar. Quem é Tabata Amaral? Essa filha de nordestinos que vem da periferia. Como é que ela chegou no Congresso? Como é que ela conseguiu aprovar esse tanto de projeto? Pé de meia, absorvente? Muita gente não sabe que eu sou a autora principal, que eu que escrevi o Pé de Meia, que está mudando a vida de quase 3 milhões de jovens. Muita gente não sabe que eu que liderei a luta para ter absorvente nas escolas. E muita gente não sabe o que cada candidato pensa para São Paulo. Vão enfrentar como a Cracolândia? Qual é o time que vai estar do lado? Tem experiência ou não tem? Então são coisas que o debate vai nos ajudar a tratar mesmo e a expor. Falando em nomes que estão lhe ajudando, a cúpula da Fundação Fernando Henrique Cardoso é uma das que está, né? Apoiando, fazendo seus programas. Isso significa que os tucanos chamados de alta plumagem, né, Fernando Henrique, são os expoentes, eles já estão na sua campanha apoiando, mesmo que não seja fechado um acordo com o PSDB, vamos supor que o Datena, né, leve a cabo, parte dos tucanos pode estar na sua campanha lhe apoiando? Com toda certeza. Uma coisa é o partido político, outra coisa são seus quadros. Os maiores e melhores quadros do PSDB, em sua grande maioria, estão nesse projeto. E é puramente por identificação. O PSDB tem o mérito de ter reunido muita gente boa nos últimos anos. Pessoas como o ministro Celso Laffer, como o professor Fausto, como Vivian Satiro, que coordena hoje meu plano de governo, foi secretária do Bruno Covas, o próprio Orlando Faria, que foi secretário também do Bruno. Então, quando você faz um projeto que você não está falando, me dá isso que eu te dou aquilo, não é por cargo, não é por dinheiro, as pessoas começam a ver, ela está falando de São Paulo mesmo, esse negócio é sério. E aí a gente tem essa capacidade de atrair gente que está na gestão pública há muito tempo, como é Luciana Temer, como é Floriano Pêssaro, Cláudia Coxim. Então, eu até brinco com o pessoal do PSDB. Se o partido vai cumprir a palavra e vai apoiar, eu não sei. Agora, que os tucanos, que sempre priorizaram São Paulo, os mais sérios, estão aqui com a gente ajudando a construir esse projeto. E mudando agora para a questão de projetos mesmo. São Paulo tem uma série de problemas e a gente gostaria de saber, se você fosse elencar os 3 principais eixos assim, da sua campanha de projetos que você tem para apresentar para a cidade, quais seriam esses 3 pontos? Tem uma coisa, Matheus, que está muito clara para mim, e tanto como alguém que vem estudando a cidade, mas como moradora, como filha de uma baiana e um paraibano que vieram para São Paulo para poder estudar, para poder trabalhar. A gente está falhando em 2 coisas como cidade.
a gente não está conseguindo cuidar de quem precisa. 80 mil pessoas em situação de rua. A prefeitura sequer sabe qual é o número correto, fica dizendo que é 30 mil, não tem uma solução para apresentar. A gente falha no básico. São Paulo foi a capital que mais caiu em alfabetização no país, a capital que mais andou para trás em educação. Você vai num posto de saúde, São Paulo tem aqui os maiores hospitais da América do Sul, mas no posto falta remédio, no posto falta médico. Então, quando a gente fala dessa coisa mais básica, que é o cuidar das pessoas, cuidar de quem precisa, a gente está falhando. Então, a gente vai bater muito nessa tecla. São Paulo tem que fazer o básico bem feito. E o básico é a alfabetização, o básico é o médico da família, o básico é a gente poder andar na rua em segurança. E do outro lado, a gente também está deixando de recompensar quem dá duro. São Paulo é isso, por isso que São Paulo é especial, porque veio gente do mundo todo, do Brasil todo, para estudar, para batalhar, para crescer. Quando você tem 80 mil pessoas na rua, crianças se drogando na rua, quando a gente falha nesse cuidado tão essencial, e quando a gente, pelas mesmas razões, não consegue recompensar quem está dando duro, eu fui conversar recentemente com o Wellington, que, assim como minha mãe é baiano, veio para cá, abriu uma oficina, um cara reconhecidíssimo, assim, referência, mas ele tá na comunidade da linha, e a Cracolândia chegou nele. E ele tava falando, Tabata, eu sou o melhor da região, tem cliente que sai lá do Morumbi para vir para cá, só que as pessoas não vêm mais porque o crack chegou. Então, vou ficando por aqui, mas tem que cuidar de quem precisa, tem que recompensar quem dá duro. Isso é cuidar da segurança, isso é cuidar da educação, isso é desburocratizar, porque abrir um pequeno negócio nessa cidade não é fácil. Então são esses três que eu diria que são o foco. Oportunidade, cuidar do básico, cuidar da segurança pública, porque está cada vez mais inseguro e a gente não consegue andar, e pensar como é que São Paulo volta a ser referência, volta a ser farol, sabe? E não essa cidade que, por inércia, vai deixando de fazer tudo bem feito. Deputada, se eleita, com a caneta de prefeita na mão, se pudesse tomar a primeira medida, falar assim, essa medida que eu posso começar a mudar São Paulo, qual seria essa medida? Acabar com a farra das obras sem licitação que a gente tem hoje. Para as pessoas entenderem, a gente vem num histórico de gestões que cuidaram do dinheiro, das finanças. Fizeram reformas, negociaram a dívida com a União, teve a questão do Campo de Marte, São Paulo passou a ter dinheiro em caixa, que é uma coisa histórica. Aí vem esse prefeito, que para dizer o mínimo, não sabe executar, não tem planejamento, medíocre em sua gestão. Primeiro, ele fica 3 anos sem fazer nada, parecia que a gente não tinha prefeito, e o dinheiro lá em caixa, sem ser usado. Aí veio a reeleição no ano passado, ele saiu torrando tudo. São Paulo, que estava com dinheiro em caixa, terminou o ano no vermelho, com 8 bi a menos, e vai terminar no vermelho esse ano de novo. Aí você pergunta, Tabata, mas ele gastou tanto. O que ele fez, né? Ele fez alguma grande obra? Ele fez algum baita investimento? Não, são 5 bilhões de reais que ele torrou em obra, sem licitação, sem transparência, sem necessidade. Eu pergunto para quem está olhando, a gente passa em frente dessas obras, tem alguém trabalhando? A gente vê a necessidade daquela obra, você olha para o lado, tem coisa muito mais importante que ele não faz. Não vai entregar os 12 céus que prometeu. Prometeu 40 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus, não vai entregar 7. A duplicação da Embu-Mirim, que está com a prefeitura, não vai fazer. A ponte Pirituba-Lapa, que virou uma lenda na cidade. É só obrinha safada. É só obrinha com denúncia de corrupção. Denúncia de que combinaram os preços para favorecer esse empresário, denúncia que tem um conluio ali, que tem um superfaturamento. Então a primeira coisa é, a gente vai rever todos esses contratos sem licitação, porque esses 5 bilhões de reais que ele está jogando no lixo vão passar aí para a obra estruturante que a gente precisa sim, para a gente se preparar para enfrentar as chuvas, as enchentes na cidade, para a gente entregar os 12 céus que foram prometidos, para fazer coisa que tem substância, que deixa legado para a cidade. E comentando essa questão do caixa, você falou que São Paulo está no vermelho, entrando assim, sendo eleita, os projetos que você tem, o caixa que a gente tem, consegue abarcar todas as ideias que você tem para o planejamento da cidade? Vai ter uma reorganização? Como a gente consegue reorganizar de forma a fazer, sem criar taxa, sem criar outra... 100%. Não tem cabimento no contexto de São Paulo a gente falar em aumentar imposto, falar em aumentar taxa, falar em aumentar IPTU. Um compromisso que eu tenho com as pessoas não vai aumentar nenhum imposto aqui. O que a gente vai fazer primeiro é estancar a sangria das obras sem licitação.
porque é dinheiro que a gente está jogando no lixo. Outra coisa, garantir que os órgãos de controle podem trabalhar com independência. Porque o que tem de denúncia, máfia da creche, máfia não sei do que você vê que o órgão está fazendo o seu trabalho, mas a prefeitura não está fazendo o seu. Então, enfrentar essas denúncias todas que a gente tem, dando independência e trazendo transparência. O que é trazer transparência? Por que é que a gente não pode saber qual é a posição que a pessoa está na fila do exame que ela está esperando? Porque a gente sabe que tem corrupção, vai lá a pessoa, fala com o amigo do vereador e passa outra na frente. Quando a gente fala de moradia popular, aí então nem se fala. Por que a gente não pode ter uma lista pública para ir coibindo esse tipo de corrupção? Então, com o dinheiro que a gente tem hoje, se a gente acabar com essas obras sem licitação, garantir que os órgãos responsáveis possam fazer seu trabalho de combate à corrupção e trazer gestão, a gente consegue fazer esse dinheiro render muito mais. Tem uma coisa que a gente tem uma baita pessoa nessa área, que é a Leani Lemos. Ela é um dos maiores nomes de finanças do país. E a gente tem o Armínio Fraga nos ajudando também. Esteve ontem no nosso comitê. E eu estava falando com ele, Armínio, São Paulo tem que ser a cidade que vai liderar um debate que a gente tem um orçamento por desempenho. O que é isso? As políticas públicas maiores têm que ter avaliação constante. Porque aí você começa a enxergar, tem corrupção, tem desvio, tá funcionando, não tá? É um conceito antigo. Mas a gente não tem nenhuma cidade do porte de São Paulo que está avaliando as suas políticas públicas. E esse é um compromisso nosso, serviço com qualidade. Vai abrir a caixa preta, então? Tem que abrir. Porque, gente, as pessoas acham que combate à corrupção é você pegar lá uma espada e sair perseguindo o povo. Não, combate à corrupção é jogar à luz. O que você puder, torna público. E usa a tecnologia. Por quê? Se você tem ali 3 formas de conseguir o alvará, de conseguir a licença, são 3 caminhos que você tem para a corrupção. Se você pega tudo que é mais simples, simplifica, e cria um processo digital, uma das coisas que a gente propõe é tirar da gaveta o portal do licenciamento. Coisas que são mais simples, a pessoa pode fazer online. Porque aí não tem o fiscal cobrando propina, aí não tem um agente público que está corrompido que pode cobrar alguma coisa. Então, combate à corrupção sério, a gente faz com transparência e tecnologia. Hoje, você depende de tudo de alguém que você conheça, para tirar uma árvore que caiu, para trocar a lâmpada de um poste, para conseguir uma moradia que você tem direito, para conseguir um benefício. Tudo isso é caminho para a corrupção. Nessa questão de transparência também, vamos falar um pouco da Câmara Municipal. Nesse sistema de governo de coalizão, o que é comum? O chefe do executivo, das várias esferas, seja presidencial, estadual, municipal, se torna um tanto refém do parlamento, né? As pressões, o toma lá da cá. Como quebrar isso? Como fazer? A gente está vendo aí, né, a questão do plano diretor, né? Teve a questão do jockey. E são muitas questões, como você mesmo citou, que ficam ali, não são nada transparentes, né? Aquelas negociações. Como romper e tornar os vereadores aliados do executivo municipal? A primeira coisa é ter tamanho. E acho que as pessoas vão me entender aqui. A gente teve aqui em São Paulo, da esquerda à direita, grandes prefeitos. Marta, Serra, Haddad, Bruno Covas. Pessoas que até onde a gente sabe foram corretas e ainda assim conseguiram dialogar com a Câmara de Vereadores e fazer um bom trabalho. Mas são pessoas com estatura, pessoas que se impunham. A gente tem hoje um prefeito que é pequeno, um prefeito que, quando está no palanque com Tarcísio e o Bolsonaro, não abre a boca, que sequer conseguiu dizer quem ia ser o vice dele. Teve agora a privatização da Sabesp. São Paulo perdeu 4 bilhões de reais com essa privatização, muito mal conduzida. O prefeito não disse um A. O prefeito não foi lá fazer uma negociação para defender São Paulo. Quando você tem uma prefeitura desse tamanhinho, que a pessoa parece que está com medo, sempre respondendo ordem, sem se impor, quem são os secretários do Nunes? Ninguém sabe. Quem são os subprefeitos que o Nunes escolheu? Ninguém sabe. Aí a bandidagem toma conta, porque não tem controle, porque não tem liderança. Então eu trago exemplos mais recentes, porque parece que a gente se esquece de que com Bruno Covas era diferente a relação com a Câmara de Vereadores, e era a mesma Câmara de Vereadores. A prefeitura que dava o comando não era a Câmara de Vereadores. Só que vem alguém pequeno, vem alguém fraco, aí a Câmara toma o espaço, não tem vácuo na política. Quando eu falo, tem ex-ministro do meu lado,
Tem alguém como o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, e tem o Celso Laffer, e tem esse povo todo que eu já citei aqui várias vezes, isso dá tamanho. A gente vai ter um secretariado que tem tamanho. A gente vai ter subprefeitos que tem tamanho. Esse é o primeiro passo. E aí vem tudo o que eu falei, transparência. Vamos trazer a imprensa para fazer esse processo junto com a gente. Muita gente fala, Tabata, a Cracolândia é impossível de resolver. Outra pergunta. A Cracolândia nunca foi resolvida, muito pelo contrário. Ela se espalhou, tentaram o Haddad, né, todos, mesmo com boas intenções. Exato. Como resolver uma questão que é muito mais, né, do que afeta famílias, é droga, cada hora é uma droga nova que surge, que ninguém não tem nem ideia, né? Os pais preocupados, os filhos. Como atacar essa questão de uma maneira que se possa achar ali uma luz no fim do túnel? A primeira coisa que eu venho dizendo é que a Cracolândia não pode ser tratada como um lugar específico. A Cracolândia não é uma rua, não é a Santa Efigênia, não é a Sé. A Cracolândia é um sistema. Tanto que são mais de 70 pontos de Cracolândia pela cidade. É um sistema criminoso muito lucrativo que envolve muitos atores. E é um sistema em que a gente vai ter que ter coragem de dizer, tem bandido e tem doente. Eu sentei para conversar com os últimos ex-prefeitos, Beth, Dória, Kassab, Marta, Erundina. Tem coisas boas para a gente reaproveitar. Mas o desafio para a gente ir para o próximo nível é pensar como que a gente ataca a questão da segurança junto com a questão da saúde. Porque se a gente analisa bem, teve prefeitura que focou mais no bandido e teve prefeitura que focou mais no doente. Tem os dois. E eu falava dessa coisa de tem que conversar porque eu sou hoje a única pré-candidata de todos, homens e mulheres, que trabalha com Tarcísio e com Lula, que vai ter condições de governar com o apoio do governo do estado e do governo federal, mas eu vou além. Para resolver a Cracolândia, a gente vai ter que chamar a Polícia Civil, a Polícia Militar. Eu estava ontem no Ministério Público e eu dizia para eles, dia 1 de janeiro, se Deus quiser, eu vou ligar para vocês, tá bom? Porque a gente vai sentar junto. Tem que trazer o padre, tem que trazer o pastor, tem que trazer a imprensa, porque tem coisas difíceis que a gente vai ter que fazer. E a população vai ter que estar do nosso lado. Por exemplo, se perguntar como é que o crack entra? Tem ferro velho envolvido? Tem hotel lavando dinheiro? A Polícia Civil está dizendo que tem. Por que é que a prefeitura não foi lá fechar o hotel ainda? E do outro lado, a gente vai ter que se questionar quando é que São Paulo vai tratar a saúde mental com prioridade. Se você pega toda a rede municipal, tem 1.300 psicólogos na maior cidade do país. Não faz cosquinha. Se você pega público e privado, tem 1.500 leitos de psiquiatria. Não faz cosquinha. A gente precisa, pelo menos, dobrar o número de vagas. São Paulo tem que ser referência na saúde mental, porque a gente vai ter que tomar decisão dura na Cracolândia. Fechar ferro velho, fechar hotel, ir atrás de agente público que está envolvido, ir atrás de empresário que está envolvido. Tem especulação imobiliária acontecendo? Agora, ao mesmo tempo, a gente vai ter que criar um caminho, uma saída para quem está lá doente sendo usado. E não é só a internação. A Luciana Temer fala muito isso. Tem uma porta giratória. A pessoa é internada. Só que ela não tem uma casa para ir depois. Ela não tem uma relação com a família reconstruída. Ela não tem um emprego. Ela não tem um curso. A pessoa volta para a rua. Então é complexo pra caramba. Não é do dia para a noite. Mas aí você começa a entender por que eu trouxe tanta gente da centro-esquerda à centro-direita. Porque mais à centro-direita, eu encontrei pessoas que entendem o que acontece lá em termos de sistema criminoso. E mais à centro-esquerda, eu encontrei pessoas que sabem dar esse acolhimento para quem está doente. E essas pessoas que nunca trabalharam juntas vão trabalhar agora. Esse não seria um trabalho só para um mandato, né? É um trabalho de 2 mandatos. E muitos dos compromissos que eu venho fazendo dependem da vontade de Deus e do povo, mas eu sempre digo, os outros não dizem não, mas eu digo, se for da vontade de Deus e do povo, serei prefeita por 8 anos. Porque eu quero que nossas crianças tenham 100% das escolas em tempo integral. Hoje é só 8%. Esse é um trabalho de 8 anos. Mas antes, quero que a gente tenha 100% de alfabetização. São Paulo é a cidade que foi pior em alfabetização, que mais caiu. Esse é um trabalho de um mandato, porque é urgente demais, tem que fazer para ontem. Então, essa é outra coisa. A gente, há muito tempo, vem tendo prefeito por 1 ano e meio. Não é nem 4 anos. Aí você não consegue deixar um legado. E mais do que 8 anos, recuperar a cidade de São Paulo talvez leve bem mais do que isso, bem mais do que 1, 2 mandatos. Tem projetos que você defende que sejam perenes, assim, para a cidade?
até nessa construção de legado. A gente teve Marta com o bilhete único, que é um negócio que sobreviveu ao mandato dela. O que você planeja que sobreviva ao seu mandato e a outras administrações em São Paulo? Eu vou olhar só um pouco para trás, porque não só não pode parar em 8 anos, mas a gente não parte do zero. Não é à toa que eu sentei para conversar com todos os ex-prefeitos. Tem muito projeto bom que foi descontinuado, tem muito projeto hoje que a gente vai continuar. Os céus, vou entregar os 12 céus que estão faltando e a gente vai ampliar os serviços que são oferecidos no céu. As praças, os territórios da primeira infância, que nunca saíram do papel, vou entregar também. E aí, falando de legado, tem 3 áreas que eu sonho que São Paulo seja referência. A primeira delas é a mais óbvia para quem me conhece. São Paulo vai ter a melhor escola pública do Brasil. Ceará, Fortaleza, Sobral, Pernambuco que nos aguardem, porque São Paulo vai ter a melhor educação pública do nosso país. Esse é um compromisso de vida. O aluno pobre que entrar na escola pública vai ter a mesma chance de fazer vestibular, ser doutor, estar na Faria Lima, fazer basquete, inglês, programação. Essa é a primeira coisa. Um segundo compromisso é que São Paulo vai ser referência na questão climática. Essa é uma cidade construída em cima de rio. A gente sempre sofreu com a chuva. Eu cresci uma ocupação. 30 anos atrás, eu tinha medo de chuva. Não é uma coisa recente. E aí agora muda o clima, como a gente viu no Rio Grande do Sul, e a gente fica ainda mais exposto. São Paulo tem que sair dessa lógica de ser uma cidade cinza de concreto para ser uma cidade que para de brigar com a natureza, que pensa o caminho da água, que absorve melhor essa água, uma cidade esponja, como a gente fala, uma cidade muito mais arborizada do que a gente é hoje. Para o mundo, quando pensar em cidade verde, cidade sustentável, pensar São Paulo é referência. Esse é um compromisso que eu faço global para a nossa cidade. E tem um terceiro que é a tecnologia. Com o dinheiro que a gente tem, com o talento que a gente tem, a gente é muito pouco digitalizado. Esse negócio de você conseguir pegar papel para emitir uma licença, esse negócio de você ter que pedir para o vereador para você consertar uma luz que está queimada no teu bairro, essa tem que ser uma cidade digital. Essa tem que ser uma cidade em que você, por WhatsApp, você escolhe. WhatsApp, áudio, telefone, mas é um canal único para tudo. Para você receber as atividades culturais que acontecem, as vagas de curso profissionalizante que estão sendo oferecidas, as vagas de emprego que se abriram, mas também para você reclamar, também para você acionar. E só para as pessoas verem o quão retrógrado a gente é, hoje a Prefeitura de São Paulo não consegue fazer gestão de medicamento, estoque. Por quê? Porque a Prefeitura não sabe quantos remédios estão faltando aqui e quantos remédios estão sobrando aqui. A informação que está lá em Moema não é conectada com a informação que está lá na Brasilândia. Então, tecnologia, numa cidade tão grande como essa, não é mais supérfluo e a gente tem toda a condição de liderar o país nesse debate. Ninguém se fala, né? Tem setores assim que não estão interligados, precisa de uma informação. Isso falando na maior capital, que isso aqui é um país, né? São Paulo, maior orçamento. A saúde é o que mais Agora, mostra isso é falta de má vontade ou, como você mesmo citou, é uma brecha aí para continuar? Eu acho que é as duas coisas. Se a gente não tem pública uma lista única de, por exemplo, uma cirurgia de catarata ou uma de varize, que é ainda mais simples, isso não existe. Aí você abre caminho para corrupção, para falar com o vereador, para falar com quem trabalha na secretaria, para falar com quem trabalha no posto. Então interessa as pessoas que a gente não enxerga o que está acontecendo. Mas tem uma outra coisa também que estão dizendo para a gente há tanto tempo que a gente tem que se acostumar com pouco, que as pessoas nem questionam mais. Eu fui criada para ser orgulhosa da minha cidade. Minha mãe sempre fala, vim da Bahia para São Paulo e foi aqui que eu formei meus 2 filhos na faculdade. Cadê essa grandeza de São Paulo? A gente hoje não é líder nacional em nada. Mas eu não vejo as pessoas se revoltando, se indignando. Esse tanto de denúncia de esquema de corrupção. E as pessoas parecem que estão tipo adormecidas, anestesiadas. Então acho que junta a fome com a vontade de comer. Interessa quem está no poder, essa falta de transparência, essa ineficiência, mas eu acho que está faltando a gente se lembrar o que é São Paulo. O tamanho de São Paulo e exigir no mínimo que a gente esteja em primeiro lugar aqui no Brasil. Porque a gente é uma das maiores metrópoles do mundo. A gente tem o maior PIB de todo o hemisfério sul.
O que a gente está entregando para as pessoas é muito pouco e muito aquém do tamanho dessa cidade. Deputada, o papo está muito bom, mas o nosso tempo está chegando ao final, então vou fazer mais uma pergunta e o Matheus encerra, depois faz a última. A minha pergunta é uma questão que a gente acompanha como candidata, como mulher jovem. Você enfrenta ainda muito machismo, a política é um campo fértil para isso, teme, né? A gente acompanhou alguns ataques aí, que haja ataques abaixo da cintura, assim. Você está preparada nessa questão? O que é uma mulher numa campanha? Aqui em São Paulo, vamos dizer, né? No Brasil. Beth, quem nasce onde eu nasci, em uma ocupação na periferia de São Paulo, e consegue estudar nos Estados Unidos, e sem padrinho político, sem se corromper, é eleita uma das mulheres mais votadas do país, é a única que aumenta a votação, e chega nessa disputa com 10% de voto, é porque tem a casca bem grossa. Então a resposta, tô preparada. E tô preparada não é por conta dos livros, não é porque a vida me preparou. Essa é uma coisa que acho que quem vem da periferia, quem luta vai entender. Você começar a trabalhar com 7 anos, como eu comecei. Enfrentar a dependência química de um pai numa cidade que não trata isso como doença, que trata isso com estigma, apontando o dedo, com tabu. Enfrentar o medo do desemprego, que foi sempre presente na minha casa, o medo da fome. Muitos momentos a gente teve o que comer porque os vicentinos da igreja foram lá levar pra gente. Então isso, quando eu chego lá em Brasília e brigo com gente muito poderosa, tem gente que fala, eita, parece mansinha, mas não é não. E eu só penso, mas vocês acham que eu cheguei aqui como? Vocês acham que com essa história de vida eu vou baixar a cabeça pra homem? Eu vou ficar calada? Então acho que essa é uma coisa. A outra é, infelizmente, caráter não vem sendo a coisa mais presente na política. Teve cretino mentindo sobre a minha vida e usando a doença do meu pai para me atacar. Mas eu acho que eu deixei a lição muito clara. Se tentarem desonrar a minha família, se tentarem mentir, eu vou para cima e vou expor o que está do outro lado. Então, que não se enganem. Se vier, vão levar de volta. Do meu lado, nunca vai ter uma mentira, um ataque pessoal. Eu estou focada em falar de São Paulo. Mas é muito importante que meus adversários, a esquerda e a direita, tenham essa clareza. Eu não vou ficar calada. A vida nunca me deu essa opção. Então, se vier, vai levar e vai levar em dobro. E acho que tem alguns espertinhos que aprenderam isso nas últimas semanas. Perfeito. Para encerrar num clima mais leve, essas conversas costumam terminar pedindo uma indicação de livros, de música, mas eu estava muito interessado em saber um passeio que você recomenda em São Paulo, uma coisa que você gosta de fazer na cidade e não vale ficar com a família no final de semana. O cuscuz de manhã, a missa e o almoço de domingo estão garantidos. De resto é trabalho. Que eu gosto muito de correr. Então tem alguns lugares que eu gosto muito. Minha família é do extremo sul da cidade. Então a gente corre na Miguel Yunes, corre ali na beira da represa Billings. Tá bem descuidado, mas é um lugar que, por correr lá, eu fico só pensando, a gente tem uma represa desse tamanho. Se revitalizasse, limpasse, iluminasse, levasse quiosque, era a nossa praia. Vou defender aqui os paulistas e os paulistanos. Então essa é uma coisa, gosto muito de correr no Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera é top mundo, e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho e ter mais parques Ibirapueras. Ai, gente, a minha vida social não tá tão forte, não. Gosto muito de ir ao cinema. A gente lançou a série no Cine Belas Artes, que para paulistana aqui foi uma coisa que me deu muito orgulho. Acho que é por aí. Espero ter mais atividades sociais, culturais, depois da eleição. Sendo prefeita? Talvez não. Depois de 8 anos. Perfeito. Tá Obrigado. certo. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Boa sorte aí na sua caminhada. Obrigada. Trajetória. Matheus, obrigada pela sua participação. Obrigada ao Bruno Nogueirão, da TV Estadão. E continue acompanhando o noticiário com a gente aqui no Broadcast Político. Até mais. Muito obrigada.